Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. Coisas que o crente ou o cristão não pode ter medo e também coisas que ele deve ter medo. E outras coisas que o medo pode ser falta de fé. Todos os crentes, como incrédulos ou não cristãos, têm medo de alguma coisa. Temos que ver o limite do medo até onde pode ser falta de fé. O medo, até certo ponto, dependendo do que, é normal. Para certos tipos de coisas, a coragem não é a ausência do medo, mas é controle. Existe um medo natural que todo ser humano deve ter e deve se prevenir. Por exemplo, medo de assalto. Por isso, não vai andar em lugar de pouco movimento e em certos lugares a certas horas da noite. Vai pôr alarme no carro, na casa, pôr cachorro bravo. Esse é o medo normal que todo mundo deve ter e se cuidar. E a fobia, que é o medo exagerado e às vezes de coisa que não oferece tanto risco assim, aí é questão de tratamento. Ver o limite entre a coragem e também tem que ver o limite entre a coragem ou tentar a Deus. Por exemplo, você não vai deixar seu carro aberto na rua achando que Deus vai te livrar de um ladrão roubar seu carro. Aí você estará tentando a Deus. Um homem, parente de uma pessoa que mora aqui perto, ele é católico. E ele não pagava seguro no carro e dizia que Deus era o seguro dele. O resultado, roubaram o seu carro. Deus honra a fé da pessoa, mas não é assim que funciona. Existe um tipo de medo que qualquer crente ou cristão pode ter. Por exemplo, se você acordar de noite e ver uma pessoa que morreu no seu quarto, certamente a pessoa vai sentir muito medo. Pode até passar a ficar com um transtorno mental. Os discípulos é um exemplo disso. Quando Jesus apareceu para eles, depois de ter morrido e ressuscitado, os discípulos ficaram com medo, achando que viam um espírito. Ficaram com medo. Quando Jesus andou por cima do mar, os discípulos gritaram com medo, achando que era um fantasma. Mateus 14, verso 26. E em Lucas 8, verso 22 ao 25, os discípulos acordaram Jesus no barco, em meio à tempestade, com medo. Isso mostra que o ser humano tem suas limitações. Existe o medo psicológico de coisas que não oferecem risco. Por exemplo, medo de cemitério. O máximo que pode acontecer no cemitério, muitas pessoas não teriam coragem de ir ao cemitério à noite. Se soltar a pessoa sozinha lá, a pessoa não teria coragem de ficar. E o máximo que pode acontecer é um demônio te dar um susto, né, se personificando numa pessoa que morreu, ou num monstro qualquer lá e te pregar um susto. Ter medo não é pecado, porque o ser humano tem suas limitações. O medo de mortos, bem como qualquer coisa relacionadas à morte, como cemitério, por exemplo, medo de aparições, se chama necrofobia. No grego, necros, que significa cadáver, morto, e phobos, que é medo. Então fica necrofobia. Medo exagerado de algo que não tem poder para causar nenhum mal. Seus discípulos ficaram com medo de Jesus, pensando que era um fantasma. Fica claro que a possibilidade de aparições existe, porque eles eram homens espirituais. Eles não iam ficar com medo
de coisa que era impossível acontecer. Os mortos não voltam mais, de acordo com o que a Bíblia ensina. Em Jó 7, verso 9 e 10, tal como a nuvem que se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca mais tornará a subir, nunca mais tornará à sua casa. Veja, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir dela, e nunca mais tornará à sua casa. Se um parente seu aparecer, depois de morto, pode expulsar que é um demônio. Então aqui fica claro que aparições de mortos nada mais é que demônios que se materializam ou se transfiguram na aparência da pessoa falecida para assustar e para fazer com que a pessoa creia em coisas que não existem na Bíblia, que contraria a palavra de Deus. Pode ser tanto para assustar, quanto para pensar que o espírito está vagando por aí, ou está no céu e apareceu para ela. Paulo diz que Satanás se transfigura até mesmo em anjo de luz. Se ele pode se transfigurar no anjo, e o que dirá no ser humano? A questão do medo, até certo ponto, é algo natural, algo normal, e tem alguns tipos de medos que pode ser considerado falta de fé em alguns pontos. A Bíblia tem a resposta para todos os medos, como desemprego. A Bíblia tem a promessa da provisão, onde Deus supre as necessidades. Veja em Mateus capítulo 6, Jesus disse que não é para andar ansiosos com o que havemos de comer e com o que havemos de vestir. Porque se Deus veste até os lírios do campo e as aves do céu, quanto mais os seres humanos. Então Deus é o Deus que supre as necessidades. O salmista disse, nunca viu o justo a mendigar o pão. Então existe a promessa da provisão. Não é a promessa do enriquecimento. É a promessa da provisão. É isso que eu falo sempre aqui no canal. Deus tem a promessa da provisão. Enriquecimento não é promessa. Agora, se estiver no plano de Deus enriquecer você ou qualquer outra pessoa, assim ele fará. Mas pelo menos a provisão, ficar desempregado, todos estão sujeitos. Em algum momento da vida, passar necessidade, né? Até que precisar de ajuda de parentes ou da igreja, qualquer um está sujeito a isso. Não quer dizer que está em pecado ou faltou fé, né? Mas a vida inteira assim não. Medo da morte. Muitas pessoas têm medo da morte, até mesmo pessoas que têm certeza da salvação, pessoas que têm comunhão com Deus, mas a si mesma elas têm medo de morrer, ou pretendem viver mais aqui na terra, né? Mas medo da morte, né? Apesar que ninguém vai escapar, mas o medo da morte, a resposta de Deus é vida eterna. O salvo passa da morte para a vida quando ele morre. Morre o corpo, mas terá a vida eterna. Medo de doença é algo que todos estão sujeitos. Tenha medo ou não tenha medo, não vai adiantar nada. A pessoa deve cuidar da saúde. Mas adoecer é algo natural para qualquer ser humano. Medo de demônios. Demônios se deve expulsar. Não brincar com isso. Deve expulsar. A pessoa deve ter comunhão com Deus, porque tendo comunhão com Deus, os maus espíritos não têm poder sobre aquele que faz a vontade de Deus, né? Demônio não tem nenhum poder contra aqueles que servem a Deus. Se o demônio fizer algo é porque Deus permitiu, talvez para provar a fé da pessoa, ou para que ela se desperte na fé, né, melhore mais. Mas se o demônio fizer alguma ação contra uma pessoa que serve a Deus, foi permitido por Deus. O diabo e demônios vão até onde Deus permite, até a vontade permissiva de Deus.
É isso aí então. Dá um joinha se gostou, né? E se inscreva se não for inscrito. Estamos chegando a quase 100 mil inscritos. Então, se não for inscrito, se inscreva para chegarmos lá. É isso aí, obrigado e até o próximo.